Olá, bom dia! Seja muito bem-vinda a mais uma live, a live Fé e Atitude. Seja muito bem-vindo, um excelente dia para você. Hoje é sexta-feira, fim de semana tá chegando e sábado e domingo eu não vou fazer live, tá bom? É meu dia de curtir a família, é meu dia de desfrutar, de descansar. Até porque preparar as lives me toma um pouquinho de tempo. Então, sábado e domingo não vai ter live, mas segunda-feira eu volto com a live Fé e Atitude. Beleza? E aí, você está me acompanhando desde segunda-feira? Como que tem sido aí as lives para você? Me conta. Eu quero saber como que tem sido aí a influência das lives nas suas atitudes. Recebi algumas mensagens de pessoas falando: "Nossa, tá sendo muito bom, tá me edificando", e eu fico muito feliz. Tenha um excelente dia, gente. Seja bem-vindo, você que tá chegando aí. Seja muito bem-vindo. Tenha um dia maravilhoso. E vamos lá para nossa live. Hoje eu vou falar sobre construção da atitude. Como que a nossa atitude ela é construída? E eu quero começar falando o seguinte: não existe uma atitude perfeita, tá? Isso aqui você precisa ter em mente de que você não vai ter uma atitude perfeita. A nossa atitude ela está em permanente construção. A nossa atitude ela não está parada, não está estagnada ao longo da nossa vida. Muito pelo contrário, a gente está construindo a nossa atitude todos os dias. Todos os dias a gente constrói, todos os dias a gente tem a chance de ter uma atitude diferente. Lembra que lá na primeira live eu falei sobre o avião, né? O avião que voa por altitude, por atitude. Então, o que é a atitude do avião? É o nariz do avião alinhado com a linha do horizonte. E o que acontece? Esse avião ele não consegue voar reto assim o tempo todo com o nariz apontado para a linha do horizonte. Tem ventos laterais, tem correntes de ar que fazem com que ele suba e desça, mas ele vai o quê? Se ajustando. Então a mesma coisa acontece com a gente, acontece com a nossa atitude. A gente vai, ajustando a nossa atitude à medida que os ventos laterais vão batendo, né? Então, à medida do que a gente vai vivendo no nosso dia a dia, a gente vai ajustando a nossa atitude. Então, a nossa atitude ela não está estagnada. Então, quando eu falo aqui de construção da nossa atitude, eu separei aqui por idade, desde o nosso nascimento até uma idade mais avançada, e até depois dos 60 anos, eu coloquei aqui, alguns fatores, alguns elementos que participam da formação da nossa atitude. Porém, esses fatores, esses elementos, eles continuam ao longo da nossa vida influenciando na formação da nossa atitude, tá? Então, coloca aí na sua cabeça, anota aí, a minha atitude não é perfeita, não existe atitude perfeita. A minha atitude está sempre em construção, tá bom? Vamos lá, então, vamos começar a nossa live hoje. Quais são os elementos que participam da construção da nossa atitude? E o primeiro elemento que participa da construção da nossa atitude é a nossa personalidade, é o nosso temperamento, é quem você é. Gente, eu sou suspeita para falar porque eu amo falar sobre temperamento, sobre personalidade, sobre análise de perfil comportamental. Eu faço análise de perfil comportamental desde 2015, então esse aqui é um assunto que eu gosto muito. É quem você é. E aqui a gente vê
que o nosso perfil comportamental, ele vai influenciar na nossa atitude. Por que ele vai influenciar? Porque é, na verdade, quem você é, né? Quem você é vai influenciar na sua atitude, vai influenciar na forma como você vai agir. Bom dia para você que está chegando agora, tá? Seja muito bem-vindo, vamos junto aqui, ó. Tô falando sobre a construção da nossa atitude. E como que a nossa atitude é construída? Primeiro elemento é a nossa personalidade. Primeiro elemento é quem nós somos, vai influenciar na nossa atitude. Não existem duas pessoas iguais no mundo. Isso aqui, por mais que você seja gêmeo, você tem um irmão ou irmã gêmea, por mais que vocês sejam ali univitelinos, sejam idênticos, vocês não são iguais. Pelo menos, ó, digital é diferente. Deus colocou em cada um de nós uma marca diferente, né? Então, não existem duas pessoas iguais. Mesmo que você não seja gêmeo, mas que vocês tenham um irmão ou uma irmã, que vocês tenham sido criados na mesma casa, sejam filhos dos mesmos pais, tenham sido criados da mesma maneira, vocês são diferentes. E o que faz essa diferença é a nossa personalidade, é o nosso temperamento, é realmente quem nós somos, tá? E cada personalidade, ela vem acompanhada de um conjunto de atitudes. Cada perfil comportamental vai ter uma atitude muito particular daquele perfil. E geralmente as pessoas que têm certos temperamentos desenvolvem atitudes específicas daquele temperamento, tá? E eu vou falar aqui sobre os 4 principais perfis comportamentais, temperamentos que existem e algumas características, algumas atitudes de cada um desses perfis. Vamos lá? O primeiro perfil, gente, antes de falar isso aqui, quem criou isso aqui, essa teoria aqui dos perfis comportamentais foi o Marston. Marston é o criador da Mulher Maravilha e ele criou a Mulher Maravilha para mostrar, né, os 4 perfis em ação. Ela tem os 4 perfis em ação, assim como todos nós temos, tá? Todos nós temos os 4 perfis, porém, geralmente nós temos 2 que são os mais fortes, né, que são os dominantes, ou às vezes nós temos no máximo 3. O normal é ter 1, 2 ou 3. Quando você tem um perfil que é forte, a gente diz que é o perfil puro. Quando você tem 2, né, é normal, é comum isso aqui, e é raro ter 3, mas também acontece. Eu quero falar agora para vocês sobre os 4 perfis. Eu ficaria horas aqui falando sobre isso, mas eu vou fazer um resuminho aqui só para você entender que as suas atitudes, que a atitude das pessoas que estão ao seu redor tem muito a ver, tem raízes na personalidade, tem raízes no perfil comportamental, no temperamento dessas pessoas, tá bom? Então, primeiro elemento que faz parte da formação das nossas atitudes é a nossa personalidade, o nosso perfil comportamental. E o primeiro perfil comportamental é o dominante. Qual é a atitude do dominante? O dominante, ele tem uma atitude de perseverar. Isso aqui é uma característica comum às pessoas que são dominantes, tá? Eles são muito perseverantes, eles são muito impacientes, uma atitude de impaciência, porque eles são muito o quê? Acelerados. Então, eles são muito rápidos para decidir, rápido para fazer as coisas. Então, essa velocidade, essa rapidez faz com que eles sejam impacientes. Por outro lado, eles também são agressivos, têm uma atitude agressiva. Aqui, quando eu falo de agressividade, eu não tô falando só assim de ser grosso, de ser agressivo e tal, de querer brigar, não é isso.
é agressivo no sentido assim de partir para cima, de correr atrás daquilo que eles querem. Eles têm uma postura agressiva. Quando querem alguma coisa, eles vão atrás, eles se esforçam, persistem até conseguir aquilo, tá? Então isso aqui é uma atitude do dominante. O segundo perfil é o influente. O influente, o próprio nome já diz, né? Ele tem uma atitude de influenciar. Ele é muito focado em pessoas. Então, o influente, ele gosta de se relacionar e ele tem uma atitude muito positiva em relação às pessoas. O influente, ele é uma pessoa muito positiva. Ele é uma pessoa muito, como é que eu vou dizer? Muito otimista. Ele tem uma atitude muito otimista, mesmo diante das situações mais difíceis, ele tende a ter uma atitude bastante otimista. Então, o influente, ele é aquela pessoa que gosta de se relacionar com as pessoas, que gosta de ajudar as pessoas, tá? Ele tem uma atitude muito voltada para as pessoas. O terceiro é o estável. O próprio nome já diz estável. Ele gosta de quê? De estabilidade. Então a atitude dele é sempre em direção a buscar estabilidade. Ele gosta de segurança. Então é uma atitude de buscar segurança, de buscar estabilidade, de buscar se manter numa posição confortável. O estável, ele gosta de zona de conforto. É uma atitude do estável. E o quarto é o conforme. O conforme, ele tem uma atitude assim de pessimismo. Ele é mais pessimista, ele foca muito no que pode dar errado ao invés de focar no que pode dar certo. Ele tem uma atitude assim de não confiar muito nas pessoas, de não confiar muito no mundo, na vida. Ele é uma pessoa mais desconfiada, ele não gosta de abrir a vida dele para as pessoas. Ele é mais fechado, a atitude dele é mais introspectiva, é mais voltada para dentro dele, tá? Então, essas pessoas, né, essas 4 características, elas estão presentes em todo mundo. E pensa aí, aqui eu falei, né, sobre os 4 e falei sobre algumas características que formam a atitude das pessoas, tá? Então, se você é dominante, se você é influente, se você é estável, se você é conforme, você vai ter atitudes que são características da sua personalidade. Então, a gente está vendo aqui a personalidade, o perfil comportamental como um primeiro elemento na formação da nossa atitude. Segundo elemento que forma a nossa atitude, eu falei sobre ele ontem, é o ambiente, né? O ambiente onde a gente nasce. Aqui eu vou colocar algumas fases, tá? Idades aqui, mas eu quero que você tenha em mente que essas idades, elas não são, como é que eu vou dizer? Elas são a formação, elas são a base da nossa atitude. Porém, elas têm uma participação na nossa vida ao longo da vida, tá? Mas eu vou separar por idade para você poder entender como que a formação da gente, né? Como que a nossa atitude ela é formada lá na nossa infância, lá quando a gente nasce, certo? Então, no nascimento, a nossa atitude ela é muito influenciada pelo ambiente onde a gente vive. E eu falei sobre isso na live de ontem, eu falei que o ambiente ele influencia a nossa atitude mesmo na vida adulta. Só que na fase da infância, né, quando a gente nasce, quando a gente é bebezinho, tem uma influência muito maior. Por quê? Porque nós não temos racionalidade, né? Nós não temos a razão quando somos bebês. Nós somos pura emoção. Então o bebê, por ser muito emoção,
por estar muito ligado à emoção, ele sente muito forte o ambiente. Ele sente se ele é amado, ele sente se o ambiente é um ambiente calmo, se o ambiente é um ambiente tranquilo. Ele sente o amor, a presença, o carinho, né, a afeição das pessoas que estão ali ao redor dele. Então, o ambiente influencia muito na formação da atitude. Alguns bebês são bem tranquilos, né? Tem uma atitude bem tranquila, bem calma, bem serena. Isso tem a ver com o ambiente onde ele vive. Alguns bebês já são mais agitados, já são mais nervosos, né? Vamos dizer assim. E isso também tem a ver com o ambiente. Como ele é muito sentimental, como os bebês são muito sentimentais, então eles têm uma forte percepção do ambiente, certo? E lembra que o ambiente ele vai ter influência na sua atitude durante a sua vida inteira. E eu falei isso ontem. Se você quer voar como águia, você precisa andar com as águias. Se você quer voar como águia, mas você anda com pato, com galinha, com peru, você não vai voar como águia. Lembra disso, tá? O ambiente, ele vai sim influenciar e muito na formação das suas atitudes, certo? Terceiro elemento que participa muito aqui na formação da sua atitude, que faz parte da formação da sua atitude, que participa dessa construção, tá ali entre 1 e 6 anos. Ó, presta atenção no que eu tô falando aqui, gente. Tá entre 1 e 6 anos, tá? Mas isso aqui você vai levar para sua vida inteira. Esse elemento aqui, ele vai estar presente na sua vida inteira. Que é o quê? É a expressão oral. É o que a gente ouve, o que você tem ouvido, o que você ouviu na sua infância, quando você tinha de 1 a 6 anos, vai participar de forma muito ativa da formação das suas atitudes. E aqui, essa fase de 1 a 6 anos, é a fase que a criança começa a falar, começa a se comunicar, né? Ela começa a receber estímulos orais, então ela começa a entender, a perceber as palavras. Então, essa fase é uma fase que o que a gente ouve vai dar origem às nossas atitudes. O que a gente ouve vai participar de forma muito ativa na formação da nossa atitude. E por que isso? Porque essa fase é a fase onde a criança, né, de 1 a 6 anos, ela está começando a perceber o mundo. Então ela começa a se perceber dentro do mundo, né? E aí a gente percebe aqui na vida adulta muitas pessoas que são tímidas, muitas pessoas que são envergonhadas, que são mais introspectivas. Tem muitas vezes a ver com a personalidade, mas tem muito a ver com a questão do que elas ouviram na fase da infância, nessa fase de 1 a 6 anos. Tem muito a ver com a forma como os pais, como os professores, os avós, os tios, os irmãos se relacionavam com essa criança. Então, muitas pessoas se tornam tímidas, por quê? Porque receberam muitas críticas, muita gozação, sofreram muito bullying nessa fase, e aí elas crescem e se tornam pessoas tímidas, mais fechadas, né? Mais introspectivas, tá? Então, essa fase aqui, ela é muito importante, ela vai dar origem a várias das suas atitudes na vida adulta. Mas o que você ouve ao longo da sua vida também vai influenciar nas suas atitudes. Se você ouve lá no seu primeiro emprego que você é capaz, que você consegue aprender, que você é muito bom, que você é muito responsável, que você faz tudo muito bem, isso vai te ajudar a ter uma atitude muito positiva, porque você vai, uau, eu tenho que fortalecer cada vez mais isso que as pessoas falam, né? Então, o que você ouve é muito importante, porque a gente vive muito em função do que as pessoas pensam a nosso respeito. Então, isso daqui é fundamental
na formação da sua atitude aquilo que você ouviu e aquilo que você continua ouvindo ao longo da sua vida, tá? Uma coisa muito importante eu anotei aqui para não esquecer, o nosso cérebro, ele não tem filtros para as palavras que são ditas por pessoas que a gente ama, por pessoas que a gente respeita e por pessoas que têm autoridade sobre a nossa vida, pessoas que a gente admira. O nosso cérebro simplesmente não tem filtro. Se você escuta, por exemplo, a sua mãe chegar e falar para você assim, nossa, o seu cabelo tá horrível. Um exemplo, né? Uma coisa assim que uma mãe não deve falar pro filho, mas tudo bem. Nossa, seu cabelo tá horrível. Você dá muita atenção para aquilo, você vai começar a olhar o seu cabelo de uma forma diferente. Agora, se você tá andando no meio da rua e uma pessoa que você nunca viu, que você não conhece, chega e fala, nossa, seu cabelo tá horrível, você vai falar assim, quem é essa pessoa? Então, assim, você não vai dar muito atenção para uma pessoa desconhecida, para uma pessoa que não tem influência na sua vida. Mas para uma pessoa que você ama, que você respeita, o que é uma autoridade na sua vida, o que você admira, você vai dar muita atenção ao que ela fala. Porque o nosso cérebro não tem filtro para o que essas pessoas falam. Então, é muito importante que você preste atenção, você que é mãe, você que é pai, é muito importante que você preste atenção no que você fala para o seu filho. Você que é professora, né? O que você fala para os seus alunos, isso é muito importante, porque o seu aluno, ele te enxerga como o quê? Como uma autoridade, como uma referência. Então, o cérebro não tem filtro porque essas pessoas falam. E aí, o que elas falam é muito importante. O que elas falam tem muito peso. O que elas falam vai ser de fundamental importância na formação da atitude, certo? Então, lembra que essas palavras elas vão passar direto no cérebro das pessoas para quem você está falando e com certeza aquilo que você ouviu também passou direto e hoje você tem atitudes condizentes com aquilo que você ouviu lá na sua fase de infância e com aquilo que você ouve até hoje, certo? Terceiro elemento que participa da nossa formação, terceiro não, né? Já é o quarto, né? Porque eu falei, o primeiro foi a nossa personalidade, segundo foi o ambiente, terceiro, o que a gente ouve, né? Vamos lá, quarto elemento que participa da nossa formação, da formação da nossa atitude. É também ainda de 1 a 6 anos. Essa é a fase, assim, muito importante, que esse elemento precisa estar presente para que a gente tenha uma boa atitude na vida adulta. É a aceitação, é a afirmação por parte dos adultos, principalmente aqueles que são referência para nós, que têm autoridade, aqueles que nós amamos, né? É a forma como nós nos sentimos. Então, todos nós temos uma necessidade de aceitação. Todos nós temos uma necessidade de nos sentirmos queridos, de nos sentirmos aceitos, de nos sentirmos pertencentes, né? Então, nessa fase de 1 a 6 anos, a criança ela quer se sentir aceita, ela quer se sentir querida, ela quer se sentir afirmada pelos pais. Principalmente pelos pais, né? Mas elas querem se sentir afirmada pelos pais, pelos professores, pelos avós, pelos tios, né? Elas querem se sentir afirmadas. É uma necessidade. E essa necessidade sendo suprida, essa criança vai ter uma atitude positiva. Se essa necessidade ela não é suprida, aí essa criança tende a ter uma atitude ruim, uma atitude negativa. Muitas crianças, assim, têm um comportamento agressivo, tem um comportamento mais, como é que eu vou dizer? Briga, né? Assim, briga com os coleguinhas, tem mais dificuldade de se relacionar com os outros, né? Às vezes são muito agitadas, fazem coisas assim que não deveriam ser feitas porque querem ser aceitas. É uma forma de pedir aceitação,
né? Só que como a criança não tem noção, ela pede aceitação de uma forma nem sempre muito agradável, nem sempre muito legal, nem sempre muito positiva. Então, é importante que a gente esteja atento a isso, né? Assim, a necessidade da criança, que é uma necessidade do ser humano. Nós, depois de adultos, a gente também tem necessidade de ser aceito. A gente também tem necessidade de ser afirmado, né? Porém, nessa fase de 1 a 6 anos, ela é muito importante e a formação da nossa atitude começa ali, tá? E o que eu quero que você pense agora aqui comigo? Eu vou compartilhar uma história minha aqui que eu achei. Esses dias eu tava preparando a live e me lembrei disso. Eu comecei a estudar com 6 anos, exatamente nessa fase aqui, ó, de 1 a 6 anos. Eu comecei a estudar com 6 anos. E eu me lembro até hoje da minha primeira professora. Eu me lembro muito bem dela, me lembro o nome dela, professora Maria do Carmo, na escolinha, eu me lembro da fisionomia dela. E por que eu tenho essa facilidade de me lembrar dela? Porque ela me fazia me sentir querida, ela me aceitava, ela demonstrava essa aceitação, ela supria essa necessidade que eu tinha de ser aceita. Então eu me recordo muito bem dela. E aí eu quero que você faça um exercício aí, que você pense. Você se lembra da sua primeira professora? Como que você se sentiu com ela? Como é que ela te fez se sentir? Pensa aí no seu período escolar. Quem foi a professora que você mais gostou? A professora ou o professor que você mais gostou? Que você lembra assim com muito carinho? Talvez você nem lembre que matéria ele te ensinou, talvez você não lembre nada do que ele te ensinou. Mas se você lembra de um professor com carinho, é porque provavelmente ele te fez se sentir aceito, ele te fez se sentir amado, ele te fez se sentir respeitado, ele te fez se sentir afirmado, ele te afirmou em algum momento. Então, assim, isso daqui, gente, é fundamental. Por quê? Porque na formação da nossa atitude, o fato da gente se sentir aceito é uma peça assim fundamental, essencial. Então, lembra aí, eu me lembro da professora Maria do Carmo e tive a oportunidade de me encontrar com ela há alguns anos atrás, assim, eu já era casada. Eu me encontrei com ela e eu me lembrei dela. Eu falei, professora Maria do Carmo, a senhora foi minha primeira professora, eu não me esqueço da senhora nunca. Então, assim, porque ela realmente me fez, imagina, uma criança com 6 anos indo para a escola, se afastando de casa, né? Se afastando da mãe, do pai, daquele ambiente seguro, indo para um ambiente totalmente diferente. Ela me fez me sentir muito bem. Então, essa questão da aceitação, ela é muito importante e ela vai formar a sua atitude, ela vai dar origem a boas atitudes ou a atitudes ruins, tá? Interessante, esses dias eu estava lendo uma reportagem e estava falando o seguinte, um psicólogo americano estava falando que a maioria dos problemas psicológicos em crianças e adolescentes tem a ver com o sentimento de aceitação ou o sentimento de rejeição, tá? Na verdade, assim, desculpa, gente, é que a minha filha tá chorando e eu me desconcentrei. Falei errado. A maioria dos problemas psicológicos que as crianças e os adolescentes têm tem a ver com o sentimento de rejeição, tá? São pessoas que não se sentem aceitas, são pessoas que se sentem rejeitadas na fase da infância ou da adolescência. Isso daqui, gente, é muito sério. Então, assim, nós pais, né, nós precisamos mostrar para os nossos filhos que eles são aceitos, nós precisamos trabalhar e desenvolver isso neles. Os nossos pais, eles não tiveram instrução que a gente tem, eles não tiveram o conhecimento que a gente tem, eles não tiveram a oportunidade de aprender o que a gente tem a oportunidade de aprender hoje, né? Então, assim, talvez hoje muitas das nossas atitudes não são atitudes boas, não são atitudes positivas,
Porque lá atrás nós não nos sentimos aceitos, nós não nos sentimos afirmados pelos nossos pais. Mas lembra que nós temos o poder de escolha, eu falei sobre isso ontem, então a gente pode sim fazer com que os nossos filhos se sintam aceitos, fazer com que os nossos filhos se sintam diferente daquilo que a gente sentiu, né? Que eles vivam uma nova experiência diferente daquilo que nós vivemos. E eu quero trazer aqui para você uma sugestão de leitura de 2 livros fantásticos, assim, maravilhosos, para você que é pai, para você que é mãe, para você aprender a aceitar e afirmar o seu filho de modo que ele se sinta aceito e afirmado. Porque não adianta você dizer assim: ah, mas eu aceito meu filho, ah, mas eu amo meu filho, ah, mas ele sabe que eu amo. Será que ele sabe mesmo? Não é simplesmente você falar eu te amo, né? Então, esses 2 livros são fantásticos. Um é As 5 Linguagens de Amor das Crianças e o outro é As 5 Linguagens de Amor dos Adolescentes. Então, se você tem filho pequeno, leia aí As 5 Linguagens de Amor das Crianças. E já leu dos adolescentes também, porque uma hora seu filho vai ser adolescente e você vai ter que aprender a falar a linguagem de amor dele na adolescência. E se você só tem filho adolescente, leia aí o livro As 5 Linguagens de Amor dos Adolescentes. Gente, esses 2 livros são fantásticos. Eu faço palestras sobre esses 2 livros desde 2016. E assim, muita gente me fala: nossa, puxa vida, isso fez tanta diferença na minha vida, porque são pais que não se sentiram amados pelos pais deles e estão replicando na vida dos filhos o mesmo sentimento de não se sentirem amados. Então, esses 2 livros, assim, são fantásticos. Eu tenho certeza que vai mudar muito o seu relacionamento com seus filhos, vai fazer com que os seus filhos tenham atitudes mais positivas em relação à vida, em relação a você, em relação ao ambiente onde eles vivem. Eu tenho certeza que vai ser, assim, fantástica a leitura desse livro. Então, As 5 Linguagens de Amor das Crianças e As 5 Linguagens de Amor dos Adolescentes. O autor é o... Gente, eu esqueci agora o nome do autor. Eu tenho aqui um livro dele, Gary Chapman. Gary Chapman, eu tinha esquecido o nome do autor, Gary Chapman. O das crianças e dos adolescentes, ele faz com o Ross Campbell também, tá? O Ross, ele é um psiquiatra que atende crianças, que atende adolescentes, e ele tem uma participação no livro trazendo esses dados, né, de atendimentos a crianças e adolescentes. O livro é fantástico. Então, lembra aí que esse é o 4º elemento, né? É a gente se sentir aceito, a gente se sentir pertencente. Gente, minha filha tá chorando aqui. Ah, socorro, ela acabou de acordar. Vamos lá. E ela deve estar doida para entrar aqui no quarto. Vamos lá. 5º elemento que participa da formação da nossa atitude. Tá ali entre 7 e 10 anos. Esse elemento é a nossa autoimagem, é como a gente se vê. A formação da nossa autoimagem, ela acontece entre 7 e 10 anos. Isso aqui, gente, é muito importante. Por quê? Porque a forma como eu me vejo vai refletir diretamente na minha atitude. A forma como eu me vejo vai mostrar, né? Lembra que eu falei, né, que a atitude, ela é o quê? Ela é uma exteriorização daquilo que você tem dentro de você. Ela é um comportamento que está totalmente atrelado aos seus sentimentos e aos seus pensamentos. Então, se você tem uma visão ruim a respeito de você, a sua autoimagem é ruim, a sua atitude vai ser ruim. Se a sua autoimagem não está condizente com aquilo que você gostaria que os outros te percebessem, né, vissem em você, você precisa trabalhar a sua autoimagem. Olha, aqui eu vou trazer uma observação, tá? É possível você mudar a sua atitude e mudando a sua atitude, você mudar os seus sentimentos e os seus pensamentos, você mudando a sua atitude, você mudar a sua autoimagem.
é possível. É mais difícil, dá mais trabalho, mas é possível. Eu quero indicar para você também um vídeo da MCUD. Você pode assistir no YouTube, tem ele legendado, é um vídeo de aproximadamente 23 minutos. É um TED Talks. Ela participa de um TED Talks e ela fala sobre a mudança da autoimagem dela, mudando a atitude. Ela mudou o comportamento, ela mudou a postura, ela mudou a forma de falar, ela mudou a forma de se posicionar e isso fez com que ela mudasse internamente. Então, é possível sim. Dá um pouco mais de trabalho, porque lembra que eu falei que o nosso cérebro ele fica buscando congruência, né? Então você tá mostrando uma coisa por fora, por dentro você tá sentindo outra coisa e chega um momento que o nosso cérebro entra ali naquele conflito. E agora o que que é? Mas você pode persistir na atitude positiva que você vai mudar a sua autoimagem, você vai mudar a sua percepção a seu respeito. Então, aqui a gente está vendo o quê? Que a nossa autoimagem, a formação da nossa autoimagem, ela vai se influenciar na nossa atitude. A forma como você se percebe, é a forma como os outros te percebem também. Então, a sua atitude vai ser um reflexo da forma como você se enxerga. Então, lembra que eu tô te falando, é possível mudar a atitude sem mudar internamente? É possível, é possível. Só que vai dar mais trabalho, vai ser bem mais desafiador, mas é possível sim. Mas o ideal é você mudar a sua autoimagem para que você mude a sua postura, para que você mude as suas atitudes. E como que a gente muda a nossa autoimagem, Débora? Aí aqui eu vou dar uma dica para você, eu acho que vale muito a pena. Na verdade, eu vou te dar duas dicas. Primeiro, se você tem uma autoimagem ruim, uma autoimagem negativa a seu respeito, pense em como Deus te vê. Pense em como Deus olha para você, pense em como Deus te enxerga. Deus te criou, você é imagem e semelhança dele. Ele colocou dentro de você o DNA dele, porque você foi feito com as próprias mãos e ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Então pensa em como Deus te vê, qual é o olhar de Deus sobre mim, como que Deus me enxerga, como que Deus olha para mim. E aí eu tenho certeza que quando você começar a identificar como que Deus te enxerga, você vai sim mudar a sua autoimagem, você vai passar a se enxergar de uma forma diferente. Então, essa é a primeira dica que eu te dou. Olha para você e pede para Deus assim: Senhor, me ajuda a me enxergar como o Senhor me enxerga. Me ajuda a olhar para mim como o Senhor olha para mim. Eu quero me ver como o Senhor me vê. Eu quero ser tudo aquilo que o Senhor me fez para ser. E eu tenho certeza que isso vai te ajudar a ter uma autoimagem muito melhor, muito mais positiva a seu respeito. Segunda dica que eu quero te dar que você pode mudar a sua autoimagem é trazendo à memória aquilo que te traz esperança, trazendo à memória os seus sucessos, trazendo à memória as suas realizações. Pega um papel, eu gosto muito dessa história de pegar papel, né? Você já percebeu? Pega um papel e escreve lá, ao longo da sua vida, quais foram as suas realizações. Não precisa ser realização muito grande, não. Realizações que você se sentiu feliz, que você se sentiu capaz, realizações que te fizeram se sentir bem, que você saiu daquele momento e falou assim: uau, eu nunca tinha feito isso e consegui fazer, eu consegui realizar algo legal. Anota ali. Por que isso? Porque quando você começa a anotar, você começa a reviver aqueles momentos e você começa a se encher daqueles mesmos sentimentos que você tinha naquele momento. Então, relembre aí os seus ganhos, os seus resultados, os seus sucessos, para que você possa desenvolver uma autoimagem positiva em relação a você, tá bom? Vamos lá? Eu acho que eu vou falar agora sobre o quinto, né? É o quinto? É isso aí, é o quinto. Ainda nessa fase de 7 a 10 anos, o quinto elemento importante... Ó, primeiro, vamos lá, vamos recapitular aqui para ver se é o quinto mesmo.
Primeiro foi a nossa personalidade. Segundo, o ambiente onde a gente nasce. Terceiro, o que a gente ouve. Quarto, a aceitação, né? A nossa necessidade de sermos aceitos. Quinto, eu falei agora sobre o quinto, que é a nossa autoimagem. Então agora eu tô indo pro sexto. Vamos lá. O sexto, ainda de 7 a 10 anos, é a exposição a novas experiências. Quando a gente é exposto nessa fase de 7 a 10 anos a novas experiências, o que acontece? A gente consegue se desenvolver muito mais, porque as novas experiências elas trazem crescimento, as novas experiências elas trazem uma oportunidade de crescimento e de desenvolvimento. Então é muito importante que a gente seja exposto a novas experiências, a novas realizações, né? Eu tô participando de um programa onde todo dia tem um desafio que a gente tem que se expor a uma nova experiência. Então, assim, isso é muito importante. Por quê? Porque uma nova experiência, ela vai expandir a minha mente. Ela vai expandir a minha mente e com isso eu tenho uma atitude diferente também. Então, de 7 a 10 anos, se você é pai, se você é mãe, é muito importante que você exponha o seu filho a novas experiências. Experiências de preferência boas, né? Para que ele possa desenvolver uma atitude boa, uma atitude positiva. Mas você também não pode impedir que o seu filho viva uma experiência ruim. E aproveite esses momentos, essas experiências ruins, para prepará-lo para a vida, para o enfrentamento da vida. Porque na vida, infelizmente, nós vamos ter experiências boas e experiências ruins, né? Então aproveite essas experiências ruins para trabalhar, para desenvolver no seu filho essa capacidade de enfrentar a vida. Mas procure, como pai, como mãe, proporcionar a ele experiências boas, experiências positivas, para que a atitude dele seja fortalecida, seja uma atitude boa, uma atitude positiva. As nossas atitudes nessa fase de 7 a 10 anos, elas são muito baseadas nas experiências que a gente tem. Então, isso aqui, gente, é fundamental. Nessa fase, as escolinhas, né, costumam levar as crianças para o zoológico, para o cinema, para o teatro, né? Costumam levar as crianças, assim, para passeios. Para quê? Exatamente para proporcionar novas experiências, para que ele possa ter uma atitude positiva em relação aos estudos, em relação ao que é ensinado em sala de aula, para facilitar o processo de aprendizagem. Então, o que eu quero que você pense agora? Você viveu novas experiências nessa fase de 7 a 10 anos? Relembra aí essas experiências. Se você não teve, assim, não foi exposto a muitas experiências novas, né? Até pelo que eu já falei, os nossos pais não sabiam, não tinham orientação. Se permita hoje viver novas experiências, não é tarde ainda, gente. Lembra que as nossas atitudes, elas estão em construção. As nossas atitudes, elas não estão sempre perfeitas, elas não são sempre perfeitas, elas estão em construção. Então, se permita viver novas experiências. Viva novas experiências. É muito importante que você se exponha a novas experiências. Eu me lembro, assim, o quanto a minha atitude mudou na primeira vez que eu viajei sozinha. Nossa, assim, a minha atitude mudou. Eu me lembro que eu cheguei na casa das minhas tias lá em Natal. A minha tia, nossa, mas você tá muito autossuficiente, né? Viajando sozinha. Gente, a minha atitude mudou. Então, assim, é muito importante. Era uma experiência totalmente nova pra mim viajar sozinha. Eu sempre viajei com meu pai ou com a minha mãe, né? Assim, na verdade, eu viajava muito mais com a minha mãe. Então, assim, eu sempre viajava com ela. A primeira vez que eu viajei sozinha, uau! A minha atitude mudou, eu tive uma atitude muito positiva, eu me senti responsável, né? Eu me senti autoconfiante. Então, isso é muito importante.
Viva novas experiências, se exponha a novas experiências, muda o caminho que você vai para o seu trabalho, vai por um caminho diferente para você ver coisas diferentes, árvores diferentes, uma paisagem diferente. Isso é uma nova experiência. Vá a lugares que você nunca foi, coma num restaurante que você nunca comeu, coma uma comida que você nunca comeu, se dê a oportunidade de comer alguma coisa que você nunca comeu na vida. Então, assim, viva novas experiências. Faz uma coisa diferente, faz um esporte diferente, uma coisa que você nunca fez. Se exponha a novas experiências para que você possa expandir a sua mente, crescer e ter uma atitude diferente, ter uma atitude mais positiva. Então, esse daqui, gente, é fundamental a gente viver novas experiências. Engraçado que eu tava preparando aqui, né, esse material da live, e eu tava me lembrando das experiências, o quanto elas fizeram diferença na minha vida, o quanto elas mudaram a minha postura, o quanto elas me mostraram, assim, um novo horizonte. A primeira vez que eu viajei para fora do Brasil, que eu fiz uma viagem internacional, ali a minha atitude mudou. Por quê? Porque até então eu me sentia assim, muito presa. Inclusive a minha percepção de Deus mudou. Porque eu pensei assim, meu Deus, eu viajei 9 horas para estar aqui. E Deus está aqui comigo? Uau! Então você vê que quando a gente vive novas experiências, a gente realmente vive uma expansão da nossa mentalidade. E essa expansão, a mente expandida, ela nunca mais volta a ser o que ela era antes, né? Então essa expansão da nossa mentalidade, ela realmente vai proporcionar uma nova atitude. Gente, ó, e aí, como é que foi? Percebeu aí? Eu só falei até os 10 anos, tá? De 7 a 10 anos aqui foi o último. Então vamos recapitular aqui, ó. Primeiro, deixa eu lembrar aqui, né? Primeiro elemento que participa da construção da nossa atitude é a nossa personalidade, o nosso temperamento. Deixa eu só falar uma coisa aqui pra vocês que eu não falei na hora que eu tava falando sobre isso aqui, mas eu me lembrei agora. Eu não sabia qual era o meu perfil comportamental. Na verdade, eu nem me tocava nisso, assim, o que era isso? Eu nem sabia. Até 2015. Em 2015 eu fiz a minha primeira formação como analista de perfil comportamental e eu fui analisada, né? Então eu fiz o teste e assim, deixa eu te falar, gente, foi surpreendente quando eu vi o meu perfil comportamental, quando eu vi as características do meu perfil comportamental. Por que eu digo que foi surpreendente? Porque a minha atitude mudou naquele dia. Eu já tinha um perfil, agora eu vou compartilhar aqui uma coisa com vocês aqui que é muito importante. Eu sempre tive esse perfil, eu vou falar já já qual é o meu perfil, você vai descobrir. Eu já tinha esse perfil comportamental, porém, alguns fatores externos influenciaram e fizeram com que eu, como é que eu vou dizer assim, com que eu me perdesse desse perfil, sabe? Assim, eu meio que fui obrigada a deixar de ser aquilo que eu nasci para ser, aquilo que eu nasci sendo, porque a gente já nasce com esse perfil, com esse temperamento, a gente já nasce com ele. Então, por fatores externos, por influências externas, eu meio que fui obrigada a deixar de ser aquilo que eu era. E o fato de eu ter deixado de ser aquilo que eu era, eu fiquei muito perdida. E a minha atitude, com certeza, foi o quê? Uma atitude de quem tá perdido no mundo, de quem não sabe quem é, né? Uma atitude muito ruim, uma atitude muito negativa para mim mesma e para os meus relacionamentos, para o meu desenvolvimento pessoal, para o meu desenvolvimento profissional. O fato de eu não saber quem eu era foi, assim, muito crucial nessa questão de uma falta de atitude positiva em relação à vida. Só que quando eu descobri o meu perfil comportamental, a minha atitude mudou. Por quê? Porque eu falei, uau, então eu sou isso? Como que é ser assim? Eu fui buscar, né, me ajustar com aquilo que eu já era.
fui buscar ajustar a minha atitude com aquilo que era natural da minha personalidade. Gente, isso foi libertador. E para você que está assistindo aí desde o comecinho e viu que eu falei sobre as características, né, de cada perfil, eu tenho 2 perfis altos, 2 perfis dominantes, que é o dominante e o influente. Então, assim, esses são os meus 2 perfis. E eu, sinceramente, assim, antes de conhecer sobre perfil comportamental, eu me achava uma pessoa sem rumo. Eu não tinha amizades, eu tinha dificuldade de me relacionar com as pessoas, eu era meio insegura. Por quê? Porque eu não sabia quem eu era, eu não sabia o quanto a minha personalidade influenciava na minha atitude. Mas é totalmente não tem como desvincular a sua atitude da sua personalidade. Você vai sim botar sempre para fora, você vai sempre expor aquilo que você é. Então, a personalidade ela é quem você é, certo? Então, primeiro elemento que participa aqui da formação da sua identidade é quem você é a sua personalidade, é o seu perfil comportamental. Segundo elemento que participa aqui é de 1 a 6 anos, é aquilo que a gente ouve, né? Principalmente das pessoas que a gente ama, que a gente respeita, que a gente tem como autoridade sobre a nossa vida. Terceiro elemento aqui é a necessidade de aceitação, é o quanto a gente se sente aceito, é a afirmação por parte dos adultos, principalmente os nossos pais, os nossos professores, as pessoas por quem a gente tem respeito, as pessoas que são autoridades na nossa vida e que a gente ama. Quarto elemento, a nossa autoimagem, né? Que é ali de 7 a 10 anos. De 1 a 6 anos é o que a gente ouve e a nossa necessidade de aceitação, tá? De 7 a 10 anos é a formação da nossa autoimagem, é como a gente se vê, é como a gente se enxerga, né? É como eu me vejo, a forma como eu me vejo vai influenciar na minha atitude. É o que eu acabei de falar. Eu, por não saber quem eu era, eu me via muito pequeno, me via muito incapaz, eu me via muito dependente das pessoas que estavam ao meu redor, eu me via muito, a minha autoimagem era muito ruim, mas a minha autoimagem era muito ruim, principalmente porque eu não sabia quem eu era. Então, quando eu descobri, uau, o furacão que tem aqui dentro, falei, caramba, gente, eu sou dominante. O dominante, ele é muito visionário, ele tem uma atitude visionária, ele tem uma atitude de buscar coisas novas, de viver novas experiências. Isso é uma característica, isso é uma atitude do dominante. E eu fui buscar isso, tá? Eu fui realmente buscar isso porque isso era o que eu tinha dentro de mim. Eu apenas botei pra fora, coloquei pra fora. Então, a nossa autoimagem, ela vai influenciar a nossa atitude. Como eu falei, é possível que a nossa atitude, a gente mudando de atitude, a gente mude a nossa autoimagem? Dá mais trabalho, é mais difícil, mas é possível e a Amy Cuddy tá aí para falar que pode, que mostrar que ela é um exemplo vivo disso. Assiste o vídeo dela e ela tem um livro fantástico que se chama O Poder da Presença, tá? Vale a pena. Vamos lá, o outro elemento, o último elemento aqui que eu falei, o sexto, né? É a exposição a novas experiências que nos trazem oportunidade de crescimento, de expansão da nossa mente, da nossa mentalidade. E semana que vem, segunda-feira, lembra que amanhã, sábado, domingo não tem live. Segunda-feira eu volto para falar sobre outros elementos que participam da formação da nossa atitude a partir dos 11 anos de idade, tá bom? Beijo pra você, obrigada pra você que esteve aqui comigo nessa live, muito obrigada, tenha um excelente dia, um excelente fim de semana, curta bastante a sua família, desfrute do que há de melhor nessa terra e segunda-feira a gente tá junto aqui de novo, tá bom? Um beijo pra você, curte essa live, compartilha, essa live vai ficar salva lá no meu canal do YouTube,
tá bom? Débora Paz. O link do meu canal do YouTube tá na minha bio. Então, corre lá, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para todas as vezes que subir um vídeo novo, você ter acesso. E compartilha com seus amigos, com seus familiares, tá bom? Gente, eu tenho recebido muitos feedbacks, assim, de pessoas que estão assistindo a live depois, ou pessoas que estão aqui também, e tem sido muito bom receber o feedback de vocês. Beijo, até segunda-feira!